Nós saudamos a todos e a todas com a paz do Senhor Jesus. Para você também que estará acompanhando essa mensagem no YouTube, que ela possa enriquecer a sua vida como está e certamente irá enriquecer a nossa. Então, nós vamos estar projetando e faremos a leitura da palavra a partir Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 12, a partir do versículo 22. Não estranhe que a versão que nós estamos hoje usando é a versão do rei, chamada King James. Então, é uma versão um pouco diferente. Mas vamos à leitura. A partir 12, 22. Então, dirigindo-se aos seus discípulos, Jesus os exortou. Portanto, vos afirmo, não andeis preocupados com a vossa própria vida, quanto ao que haveis de comer, nem muito menos com o vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Porquanto a vida é mais preciosa do que o alimento, e o corpo mais importante do que as roupas. Observai os corvos, os quais não semeiam, nem ceifam, nem possuem armazéns, nem celeiros, contudo, Deus os alimenta. Quanto mais valeis vós do que as aves. Quem de vós, por mais ansioso que possa estar, é capaz de prolongar, por um pouco que seja, a duração da sua vida? Considerando que vós não podeis fazer nada em relação às pequenas coisas da vida, por que vos preocupais com todas as outras? Olhai as flores do campo, elas não fiam, nem tecem. Eu, todavia, vos asseguro que nem mesmo Salomão, em todo o seu esplendor, pôde se vestir como uma delas. Ora, se Deus veste assim uma simples erva do campo, que hoje vive e amanhã é lançada ao fogo, muito mais dará a vós, vestindo-vos de glória, homens fracos da fé. Não procurareis, pois, ansiosamente o que haveis de comer ou beber, não empenhareis o vosso coração nessas preocupações, porquanto o mundo pagão é que peleja por essas coisas. Entretanto, o vosso Pai sabe perfeitamente que as necessitais. Buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus, e todas as demais coisas vos serão providenciadas. Nada temais, pequeno rebanho, pois de bom grado o Pai vos concedeu o seu reino. Louvado seja o nome do Senhor. Palavra do Senhor. Vamos fechar os nossos olhos. Nosso Deus maravilhoso e eterno Pai, como é bom fazer a leitura da Tua Palavra. Como é bom saber que a Tua Palavra é o maior presente que nós poderíamos receber, porque ela nos liga a um Deus tão maravilhoso, a um Deus que nós acabamos de entregar um louvor dizendo que nós cantamos o amor dos amores. E assim, Senhor, fala conosco com profundidade nesta mensagem, principalmente a muitos que estão preocupados com o dia de amanhã. Assim, Senhor, nos abençoa. Nós oramos te agradecendo no nome poderoso e precioso do Senhor Jesus. Amém e amém. Glória a Jesus.
Louvado seja o nome do Senhor. Esta palavra, meus amados, minhas amadas, ela é profundamente atualizada com o momento que nós estamos vivendo. Hoje, todos nós temos preocupações exacerbadas pelo dia de amanhã e até mesmo pelo dia de hoje. Por quê? Nós vivemos uma sociedade que nos cobra, acima de tudo, conquistas materiais. E há essa preocupação de que nós temos que estudar, nos preparar, competir, perder, vencer. E isso se renova a cada dia. É natural. A velocidade da informática está aí, parecendo que os dias estão passando mais rápido, porque cada dia mais cobrança, mais alvos a serem conquistados. Mas a palavra do Senhor, ela nos traz um ensinamento maravilhoso, porque está de acordo com tudo aquilo que Deus vem falando com o homem ao longo dos séculos. Não por acaso que o Senhor ele tira o povo de Israel do Egito, escravizado. Aquele povo, ele vai entrar no deserto, ele vai atravessar o mar e vai iniciar a caminhada ali no deserto. Ele vai errar, ele vai reclamar, ele vai se lembrar da carne, das panelas do Egito, porque o homem tem uma tendência a se acostumar com a escravidão. Hoje é um outro tipo de escravidão, é a escravidão do vício, é a escravidão da conquista. E meus amados, minhas amadas, nós temos o privilégio de termos um Deus que tem falado conosco. E esse Deus não deixou de falar com aquele povo que estava saindo ali do deserto. E esse povo falha, ele erra, e Deus vai fazer eles rodear pelo deserto 40 anos, conforme eu já disse. Moisés, o condutor daquele povo, ele é substituído por Josué. E quando Josué ele vai atravessar o Jordão, ele recebe uma palavra. Não temas, tenha bom ânimo. Não temas, tenha bom ânimo. Porque a luta da conquista viria. E não iria demorar muito. Quantas vezes nós nos transportamos para o dia de hoje e nos deparamos com uma luta, com uma batalha que a gente acha que não vai vencer. E isso tem alcançado muitas pessoas. A ênfase da mensagem hoje é para você ter um entendimento de que você precisa do exercício da fé, para que você não seja encontrado no lugar de desagrado a Deus, porque Ele quer te dar a vitória, Ele quer nos dar a vitória. E Ele diz: eu não vos chamei para ser cauda, mas para ser cabeça.
E nós precisamos receber essa palavra. As lutas estão aí, mas nós precisamos avançar. E esse avançar é com Jesus. Porque cada dia, perdoe-me, eu não estou lançando aqui o caos, mas cada dia vai ser pior. A cada dia, a mentalidade do anticristo entra no mundo. E nós precisamos estarmos preparados. E o Senhor Jesus, Ele renova essa mensagem, Ele renova essa palavra, de que nós não devemos vivermos ansiosos. Porque a ansiedade, ela é exatamente uma das causas da depressão e do estresse. Porque a ansiedade, segundo a psicanálise, é você antecipar o dia de amanhã. E isso ninguém consegue. Porque o Senhor Jesus, Ele disse assim: basta a cada dia o seu próprio mal. Então a ansiedade, ela nos causa uma enfermidade. A depressão é o passado que nos alcança. Muitas das vezes você viveu uma luta e você vai querer carregar na sua mochila aquela luta. Ela já passou. Deus já te deu a vitória. O estresse é o momento de hoje. E o Senhor Jesus, Ele traz aqui um conselho. Não anda preocupado com a vossa própria vida. Não se preocupa com aquilo que você há de comer. Porque disto Deus tem nos dado a sua bênção. Nossos lares não têm faltado o alimento de cada dia. Mas você está preocupado em se vestir? Não deve se preocupar. Porque Deus, Ele tem nos dado o agasalho de acordo com o frio. Olha que bênção maravilhosa. Então Ele desperta em nós, nesta mensagem, para algo mais precioso. E que nós vamos repetir ao longo da mensagem. Quando Ele diz assim, olha, aonde está o seu pensamento? Se você está preocupado aqui com as coisas da terra, cuidado, porque as traças, elas corroem. Quantas pessoas milionárias, nós tivemos um dos homens, não vou expor o nome, mas um dos homens mais ricos no Brasil e no mundo, como investidor em bolsas. E ele, da noite por dia, perdeu praticamente tudo. As traças corroem, os sistemas corroem. Mas o Senhor diz assim, junta tesouro no céu. Porque lá a traça não corrói. Olha que coisa maravilhosa. E o Senhor, Ele desperta, Ele diz assim, qual é o valor que você está dando para a sua vida? Você tem um sentimento de que sua vida é um presente de Deus? Será que em alguma oportunidade você já se pegou dizendo, Deus, obrigado pela minha existência? Mas na maioria das vezes, não é uma acusação, mas nós nos pegamos agradecendo. Obrigado pelo sapato que eu comprei, obrigado pela camisa, obrigado pela comida, obrigado por isso, obrigado por aquilo. Mas nos esquecemos do bem maior.
a vida. E olha que eu estou falando de uma existência terrena tão breve. O que é 100 anos? Praticamente ninguém vive 100 anos. Mas eu pergunto, e aqueles que vivem? O que é 90 anos? Né, Marcela? Sua vozinha viveu 90 e poucos anos, né? 99 anos. Se perguntar para ela hoje, e aí? Ela vai dizer, parece que foi ontem que eu nasci, cresci e constituí família. O que é o tempo? Ele nos marca profundas, mas olha o alerta do Senhor, não anda ansioso não anda ansiosa não, tenha bom ânimo, não tema. Mas eu estou vivendo um momento que eu acho que amanhã não vai chegar. Louvado seja o nome do Senhor. Quem te falou que o Senhor não pode voltar hoje? E você, todos nós, estaremos na eternidade e a vida terrena. Nós vamos para um lugar muito melhor. Um lugar onde não haverá mais morte, não haverá mais dor, não haverá mais choro, não haverá mais pranto. Um lugar que não necessitará mais de luz, porque o próprio Senhor é que irá nos iluminar no seu tabernáculo. Por que preocupar? Por quê? Mas o Senhor, Ele nos traz uma palavra. Por que que o seu coração está empenhado nessas coisas? Faça isso, mas valorize aquilo que é maior na sua vida. Porque se um dia você aprendeu a respirar, você aprendeu de que você vive. E se você vive, você não quer que essa existência ela simplesmente desapareça como a folha de uma planta. Mas para viver, e viver com qualidade, só Jesus. Dizíamos mais cedo com a pastora Maria, quando o Senhor Jesus, ali na parte final do Evangelho de João, capítulo 15, no versículo 5, na parte final, Jesus ele vai falar algo, ele vai falar algo que o homem acha que é inútil. Ele diz assim: sem mim, nada podeis fazer. Não é isso que está escrito ali? Sem mim, nada podeis fazer. Não é sem mim, de repente, vocês não podem fazer. Sem mim é possível que você não faça. Não. O Senhor Jesus diz assim: a nulidade na sua vida, na minha vida, se eu não estiver em Jesus. Por quê? Ele expressa no versículo 1 que ele é a videira verdadeira e nós somos os seus ramos. Nós estamos enxertados em Jesus. E quando isso acontece, nós geramos frutos, tá? Olha como isso é importante. Eu aproveito a oportunidade de mostrar para vocês e de ler exatamente o comentário. Eu estou usando aqui a Bíblia, mostrando para vocês, King James, e traz um comentário a respeito de Deus com relação a nós. E eu vou me dar a licença para fazer essa leitura para vocês, bem pausadamente. Olha, desde a criação, o grande desejo do Pai é partilhar o seu reino. Ele nos criou
para termos comunhão com Ele. Primeiro nos colocando num jardim perfeito, tudo perfeito. Mas a nossa tendência de ouvir a voz do engano, do inimigo, nos privou deste lugar. Mas hoje, meu irmão, minha irmã, não ouça a voz do inimigo, porque ele quer fazer você ver que Deus não existe, que céu, besteira, inferno não existe. Pastor Carlos tem responsabilidade no que ele está falando aqui. Olha, não deixe para constatar isso depois da sua partida. Não deixe, porque não tem volta, não tem segunda chamada. É uma única vez. E eu não sei quando eu me apresentarei. Cabe até um louvor, Senhor, não sei. Quando irei, não sei. Mas certo sei que estou em Ti. E se estou em Ti, na eternidade, Tu me abraçarás. E certamente eu me regozijarei em Ti, Senhor. E durante toda a minha eternidade, eu cantarei louvores ao Senhor e Deus da minha vida. Louvado seja o nome do Senhor. É dessa forma que nós temos que fugir do conceito de um culto vazio, de um culto sem razão, de um culto sem o Espírito. Então, de um ensino bíblico em que não traduz uma correção. Todos nós precisamos corrigir nossos rumos, nossas metas, para aí sim se cumprir João 14:6, parte final também. Quando o Senhor Jesus, ele diz assim, ninguém, tá? Não há exceção, ninguém vem ao Pai senão por mim. Não tem como. Louvado seja o nome do Senhor. Posso ouvir um glória a Deus? Glória a Deus. Só através de Jesus. E eu continuo a minha leitura, que diz assim, porque o Pai, ele quer compartilhar o seu reino com a sua criatura. Tanto é verdade que ele nos cria a sua imagem e semelhança. Ele cria toda a natureza, nenhuma a sua semelhança. Continuo. Por isso é com muita alegria e satisfação que agora em Cristo, olha, em Cristo, Cristo em nós, nós em Cristo, e todos no Pai, no Criador, o Senhor pôde realizar plenamente sua vontade. E Jesus adverte que nesse sentido, temor e ansiedade são características de incrédulos. Temor é aqui e ansiedade é de incrédulo. Por quê? Porque diz assim, mas não dos filhos de Deus, que é uma minoria. Por isso que a nossa, não é para, isso aqui não é palavra, não. Por isso que nós somos uma minoria. Porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Então nós somos uma minoria. Quando eu coloco a minha preocupação no dia de amanhã, eu deixo de exercitar a fé. Porque se eu tenho um Deus que zela pela minha vida, eu não estou preocupado. Ele vela por mim, ele vela pelo meu pai, ele vela pela minha mãe, pelos meus irmãos, pela minha casa, pelo meu trabalho, pelo meu estudo, por aquele que eu tenho me relacionado. É ele que vela para que um dia eu venha se tornar uma família com essa pessoa. Olha como é importante o exercício da fé. Em Deus eu deposito tudo aquilo que tem se levantado diante de mim. Louvado seja o nome do Senhor. Então, o reino de Deus, ele começa pela soberania do Senhor. Ele é soberano.
tá? E sobre a vida dos seus súditos. Para nós, não acostumados aos regimes monárquicos, tá? E com um sistema político carente de verdadeiros homens e mulheres de Deus, fica um tanto difícil compreender esse tipo de nobre palavra. E o Senhor Jesus, Ele diz assim, é para mim, é para você. Buscai, pois, coloca aí o 31. O versículo 12, 31. Não, Lucas, 12, 31. Só para nós, mais uma vez, temos entendimento. Diz assim, buscai. É uma ação. Não é uma opção, é uma ação. Está dizendo para nós, buscai. Pois, em primeiro lugar, qual deve ser a prioridade? Qual deve ser a sua prioridade? Qual deve ser a minha prioridade? O reino de Deus. Porque Ele é a minha vida eterna. E todas as demais coisas vos serão acrescentadas. E ali serão providenciadas. Por quem? Pelo Deus provedor. Nós temos um Deus que provê todas as coisas para nós. E alguém diz assim, mas como? Eu não acredito em Deus. Eu sou ateu. Até que no dia da luta e da dificuldade, o ateu disse assim, graças a Deus que eu escapei desta. Não é assim? É assim. Até o dia da prova. Portanto, para nós, para cada um de vocês que estão me ouvindo, não se desculpe da sua vida secular. É necessário. Porque Deus nos criou como criaturas capazes de produzir. Não tem nenhum erro. Está tudo certo. Mas a prioridade é a sua vida com Cristo. Mas interessante, nós ficamos pensando. No mundo, nós aprendemos diferente. Deixa a religião de lado. O importante é o seu trabalho. O importante é a sua família. O importante é você crescer. Se tudo isso o Senhor está dizendo que é importante, mas Ele está dizendo que haverá de ter uma prioridade na sua vida e na minha. E qual é a prioridade? Não é ser um religioso, não é ser um evangélico, não é ser um cristão. A prioridade é buscar qual é a vontade de Deus para a minha e a nossa caminhada. Fica esta mensagem para cada um, tá? O cristão é aquele que é vencedor no mundo secular. Por quê? Pelo seu testemunho, pela sua obediência, pela sua vontade, cada dia de fazer melhor. E o fazer melhor o leva a uma projeção na carreira, o leva a uma projeção de vida. E assim, o reino de Deus, ele é marcado neste mundo tão difícil. Portanto, que o Senhor possa nos abençoar ricamente. Finalizando, buscai primeiro o reino de Deus. Comer, beber e vestir, o Senhor, Ele acrescenta a cada dia. Deus os abençoe.